eu nem vou falar que ontem eu estava na live dela. Olha quem tá aqui Mandei hoje. recado pra ela, vou puxar a orelha, porque ela não falou comigo. Ah. Tô brava. Tadinha também. Mais de 100 e poucas pessoas na Verdade. live arrasando. Arrasando. E eu já tô aqui, ó. Autopunição, a live eu estava lá. Você, ó lá, você vê que é verdade. Pois Eu tô aqui que tricotando legal. com ela aqui sobre vários assuntos, porque hoje nós temos, Babi, hoje um assunto muito pertinente, né? Muito bacana. É um prazer, né, Bárbara? É trazer, prazer sempre um é prazer dele, te é receber, maravilhosa. Mary. Sim. Você é maravilhosa. aqui. E podemos dizer que é a nossa psicóloga. Com Porque certeza. você com sempre, certeza. sempre quando aqui vem já é aqui, minha casa. está sempre nos proporcionando assuntos muito maravilhosos, muito pertinentes. E o nosso assunto de hoje é muito forte, que vem falar Sim. sobre imunidade Emocional. emocional. Como é que a gente se fortalece emocionalmente? Mas eu gostaria de começar a nossa reflexão aqui de uma forma diferente, um pouquinho mais lúdica. Tava devendo isso daqui, olha É só. verdade, eu Eu pedi sempre pra falo você. assim, que nós precisamos desenvolver habilidades da inteligência emocional para nos tornarmos mais adaptáveis ao mundo, sofrer menos. E são características muito parecidas com uma cordinha. Aí você me pergunta, mas Meire, o que tem a ver uma corda com isso que a gente está falando aqui? Bom, eu sempre digo que uma corda, ela precisa ser firme e assim nós precisamos ser também os nossos princípios, Verdade. os nossos valores. Mas que eu vou representar aqui com um nó no meio da corda. E precisamos também ter essa flexibilidade para a gente poder se adaptar ao mundo. E assim nós vamos ter o nosso ciclo do desenvolvimento. Porém, nós temos algumas armadilhas que eu vou representar com uma tesourinha. Essas armadilhas, nós precisamos tomar cuidado, que pode ser, por exemplo, a falta de motivação. Sabe aquele desânimo? Você começa um plano todo animado e, de repente, vem aquela energia negativa e corta o seu ciclo de desenvolvimento. E aí, aquela energia positiva, aquela alegria toda, ela começa a vir com pensamentos negativos e se você não tomar cuidado e não tiver a imunidade emocional, ela simplesmente vai crescer. Os pensamentos negativos crescem Verdade. e dividem a sua energia. E aí você fica com aquela sensação de que você na vida está girando em círculos, sabe? Aquela sensação que você anda, trabalha e não sai do lugar. E isso aqui é o que nós não queremos, não é verdade? O que nós queremos? Nós queremos ser Ah, não, pessoas para, gente. Para, gente. flexíveis, com os nossos valores bem sedimentados que eu estou representando aqui com o nozinho na corda. E precisamos também tomar muito cuidado com uma outra armadilha, que é a nossa arrogância. Às vezes a gente acha que já sabe tudo, Verdade. que se alguém precisa mudar, que sejam os meus familiares, que seja o meu chefe, que seja todas as E pessoas, menos a menos pessoa. eu. Menos né? ela. Essa postura da arrogância, que é o orgulho exagerado, ela fecha o nosso caminho do aprendizado, que é a humildade. Então isso também funciona como uma tesourinha que tenta, o nosso ego é ardiloso, às vezes ele afia um pouquinho e corta o nosso ciclo de desenvolvimento. Mas nós temos inúmeros Gente, outros peraí, cara. desafios que nós vamos ter que enfrentar na vida, que eu vou representar aqui com um nó no meio da nossa cordinha. Como é que a gente faz então para superar todas as dificuldades que a vida certamente vai nos trazer? E eu sugiro que nós desenvolvamos a nossa inteligência emocional, que com ela a gente trabalha a criatividade. E com a criatividade a gente consegue solucionar todos os problemas e voltarmos ao nosso equilíbrio. Viu como é fácil? Muito Bacaninha, cara. né? Muito legal. Mas hoje eu trouxe algumas dicas bem bacanas para justamente a gente desenvolver a nossa fortaleza interna, que é a nossa imunidade emocional. Então, por que esse nome, né? Imunidade emocional? Porque nós temos a nossa imunidade física. Então, hoje nós estamos em pleno inverno já, né? E aí a gente vê o pessoal com gripe, sinusite, aquela coisa toda, né? Então a gente fala, você teve uma queda de imunidade, por Verdade. isso o vírus te pegou. Porque na verdade o vírus, as bactérias, elas estão aqui no ar, estão ali para todo mundo pegar. Pega quem? Quem tem a imunidade rebaixada naquele momento, Verdade. né? Na questão emocional é a mesma coisa. Você pode perceber que na vida você vai ter gente bacana e Verdade. gente chata. E algumas pessoas são mais sensíveis a situações de estresse. Isso é cientificamente comprovado. As pessoas que são resilientes, aquelas que têm mais fortaleza interna, elas resistem mais ao estresse.
Sim. Essas pessoas, elas têm mais sucessos da vida, elas são mais felizes e elas têm mais acertos no trabalho. Então, quer dizer, elas têm o melhor da vida. Então, vale a pena a gente investir realmente nesse sistema da felicidade e também que a felicidade ela traz esse fortalecimento imunológico não só na questão emocional, psicológica, mas também na física, né? porque nós somos um ser integrado. Agora, olha só que interessante, como é que na vida a gente desenvolve imunologia física? Como é que a gente fica mais forte contra as gripes e tal? Toma vitamina, sim, você né? tem Faz exercício, esses tem bons fortalecimentos hábitos. e também quando a gente pega a gripe. Quando você pega a gripe, você cria o sistema imunológico, ele vai criar anticorpos contra aquela defesa, cepa. né? Então, daquela cepa específica, você não morre mais, porque né, você Seu já corpo combateu, conhece, né? ele já está preparado. Na questão psicológica, a mesma coisa. Quando você enfrenta um desafio muito grande na vida, quando você vai enfrentar novamente, você já não tem o mesmo pavor da primeira vez. com você certeza. fala, esse aqui... Já tirei de letra. Esse aqui já passei por isso. Tirei de letra. Não morri. Então, você se sente mais fortalecido. Então, uma das coisas interessantes que a gente precisa fazer é começar a gostar dos problemas. Porque nós, na verdade, a gente tem um medo, né? De problemas, a gente não gosta, a gente foge de problemas. Mas se você for ver na história da sua vida e se você perceber quem você é hoje, você só é o que é porque você enfrentou uma série de dificuldades e é o que te diferencia e que te coloca neste lugar onde você está, onde vocês estão, que é um lugar desejado. Sim. Muitas pessoas desejam este lugar, né? Por isso que vocês também sofrem mais ataques. Sim. Mas também vocês fizeram um trajeto, um caminho que Fizemos te por merecer. fortaleceram. Isso, entendeu? Para chegar nesse lugar. Com certeza. Então, o sucesso, ele é sempre um lugar incômodo. Ele não é um lugar muito confortável. E para você se manter, você também tem que continuar a enfrentar uma série de desafios. Se você percebe que você vai ficando mais imune aos desafios, eles vão se tornando cada vez mais corriqueiros, mais normais. E este é o fortalecimento. Então, quer dizer, estar na vida significa você aceitar a dinâmica da vida, conhecer gente nova, se colocar em lugares diferentes. Isso tudo faz com que você trabalhe a tua imunidade. Então, essa já é a primeira dica. Por exemplo, ó, você falou uma rotina. Então, eu tenho um trabalho e aí no começo esse trabalho é difícil, depois isso vai ficando mais fácil. Isso. Eu tenho que fazer alguma força para que isso aconteça ou eu tenho que deixar o negócio natural, fluir? Natural. Porque a vida, tudo que você briga, você está desperdiçando energia. Então, a vida tem um fluxo. Então, qual é o fluxo legal? O fluxo é o fluxo da curiosidade. Ser humano é um ser curioso. Você quer adoecer um ser humano é deixar ele preso dentro de casa. Porque você, primeiro, não cria a imunidade física, porque você não está lá na vida. E outra, você cria tédio. E o tédio é o primeiro passo para a depressão. Então, quando a vida começa a ficar muito quadradinha, sabe aquela coisa bem previsível, que nada diferente acontece? Então, você fala, de novo, esse mesmo cenário, aí de novo, esse mesmo roteiro, aí de novo. Aí você vai vivendo como se você assistisse o mesmo filme várias vezes na vida e aquela é a sua vida. Aquilo vai te trazendo uma tristeza, porque no fundo todo ser humano sabe que vai morrer. Então, a gente tem um tempo de vida e quando você começa a ver que você está vivendo a mesma vida, aquilo começa a te adoecer. Então, o ser humano é um ser de curiosidade, de estar na vida. E uma outra coisa importante, que eu falei, a primeira coisa para você aumentar a tua imunidade é você estar na vida curioso, na postura de curioso, tipo, o que tem de novo aqui? O que mais eu posso aprender de diferente? Onde mais eu posso ajudar as pessoas? Onde mais eu posso agregar valor aqui? Então, perguntar para as pessoas assim, como é que eu posso te ajudar? Sabe, eu posso fazer alguma coisa por você? Sabe? Então, essa dinâmica e esse contato com as pessoas fortalece. Então, isso a gente vai ver na própria ciência da felicidade que ter bons relacionamentos fortalecem o teu sistema emocional.
Ser humano forte, ele tem boas relações amorosas, Verdade. não de relacionamento só de namorado, mas assim, ter um relacionamento familiar legal, ou que você tenha amigos que você possa contar, saber que você não está sozinho, se você tiver algum problema, você vai poder ligar para alguém, alguém vai te socorrer, né? Que você não está sozinho, né? E outra questão, além dessa de você se colocar na vida, uma segunda dica é você investir. Por quê? Investir na sua imunidade. Como é que funciona isso? Naturalmente, na evolução do nosso cérebro, nós temos uma tendência natural de focar sempre no negativo. Por quê? Um erro de percepção, por exemplo, a gente está vendo aqui uma corda. E se eu estivesse no meio da selva e de repente meu olho bate ali na corda, estou olhando para você, mas aqui eu já captei que tem uma coisa parecida uma cobra. Uma cobra. Eu posso olhar e me enganar e falar, ó, era uma cobra, era uma corda. Mas se eu achasse que era corda e era uma cobra, este erro de percepção faria com que eu morresse, certo? Sim. Custaria a minha vida. Então, para não errar, o ser humano aprendeu a focar no negativo. É sempre considerar primeiro cobra e não corda. Então, em tudo na vida, nós nos desenvolvemos assim. É natural que o nosso cérebro seja negativo. Entenda isso quem está em casa. É natural para o ser humano ser negativo. Então, para você ser mais imune às dificuldades, você precisa trabalhar, desenvolver conscientemente, isso significa uma escolha diária, que você faz todos os dias para você fortalecer a tua imunidade emocional, a tua fortaleza e a tua felicidade. É igual fazer academia. Se você deixar de fazer academia, você vai perder massa muscular. Entende? É horrível, você fica lá um mês treinando, você fala, ai, ganhei uma massa. Aí você fica doente, fica uma semana sem, você perdeu tudo. Perdeu força, perdeu ânimo, perdeu massa, tudo, você perde tudo. A mesma coisa é a inteligência, a inteligência. Se você deixar de ler, se você deixar de investir nisso, é que nem trabalho. Vai esquecer palavras, você não vai mais saber escrever Se o você não português vier trabalhar, você vai perder o seu emprego, você vai perder o seu salário, porque você não está investindo todos os dias. A questão da imunidade também é a mesma coisa. Que nem você toma a cápsula da vitamina, dos suplementos, você também precisa se colocar de uma forma consciente para o positivo. Então, fazer a sua higiene mental todos os dias, levantar de manhã e já imaginar um cenário positivo, imaginar que o seu corpo está sendo limpo daqueles pensamentos negativos, como se você estivesse tomando um banho, só que um banho energético, isso onde visualizando você ou falando? Visualizando. E sentindo. E sentindo, porque não é só o cérebro, é você inteiro, é você sentir em cada célula do teu corpo que você está sendo abençoado com aquela energia do sol, que você está se limpando de todas as coisas ruins. Isso faz um efeito fantástico em cada célula do corpo. Isso também nós já temos várias experiências, várias comprovações de que a mente não está no cérebro. A mente está no corpo, em cada célula do corpo. Então existe uma diferença entre o que é cérebro e o que é mente. Então, a mente, ela é muito mais completa do que o cérebro. O cérebro é um órgão, como um fígado, ele vai fazer funções, mas quem comanda esse cérebro é a mente. Isso, é o corpo. É o corpo. Por isso que não adianta assim, ó, o inconsciente é teu corpo. Por isso que não adianta você falar assim, não vou comer doce. Você fala, o teu cérebro fala, não vou comer doce. Daqui a pouco você vai ver que você está comendo doce e você não para de comer. O teu corpo funciona sozinho, entende? Porque o teu inconsciente, ele já é como se fosse um instinto ali, entendeu? Entendi. Por isso que, assim, para você fazer essa conexão e fazer com que o teu lado racional, ele tenha controle sobre esse lado inconsciente, precisa de um certo esforço. Então, com esse esforço diário, a gente consegue, trabalhando não só essa imunidade, mas também essa conexão do cérebro e do corpo, né? Por quê? Porque é o que eu falei, né? Não adianta você achar que só o cérebro vai resolver a tua vida, porque animais têm cérebro. O que diferencia o ser humano de um animal
não é o cérebro, porque até barata tem cérebro. É um Qualquer instinto bicho que mesmo, se né? mexe tem cérebro. Então veja que a nossa verdadeira inteligência não está no cérebro, mas Tá no está corpo. na mente. Então quando você faz essa conexão dessa imunidade, você se fortalece, mesmo na doença, por exemplo, vamos supor que você esteja hoje doente fisicamente. A melhor forma de você trabalhar não é fazendo força do tipo, saia a doença desse corpo. Às vezes a gente vê a pessoa rezando assim, saia, né, como se fosse um demônio, daquilo. Não é na força, mas é na amorosidade. Então, você quer ajudar alguém que está doente, faz uma oração imaginando essa pessoa feliz. Já curada. Imaginando ela curada, com uma alegria de vê-la e não na aflição. Porque quando você pensa na pessoa na aflição, você está jogando para ela aquela imagem condensada para aquela pessoa. E vivendo isso no seu próprio corpo, você está jogando para você a aflição. Então, você já está determinando ali para você. Então, uma prova disso é assim, ó, vamos supor que de manhã você levanta e você faz esse experimento. Fala assim, hoje eu estou cansada. Nossa, hoje eu estou assim, nossa, sabe, estou meio down. Fala isso, você vai ver que automaticamente o teu corpo vai obedecer. Porque ele só te obedece. Fica até assim, né? O corpo, Caída, ele né? não vai verdade. brigar com você. Agora, se você fala assim, nossa, hoje eu estou disposto, hoje eu vou para academia, hoje eu estou legal, automaticamente o teu corpo vai começar a se sentir melhor. Então, o comando sem a briga interna, né? Porque às vezes a gente Você queima lá que estou não eu. aceita. Fala na frente do Isso. espelho. Exato. Ô, Meire, Exato. só uma observação. Alguns minutinhos atrás você havia falado sobre um pensamento negativo que todo ser humano tem, né? Isso que é natural. É natural. Você não sente que todos nós, seres humanos, bem lá atrás, sempre fomos pessoas generosas, leais uns para com os outros. De tanta pancada, de tanta decepção, de tanta traição que nós recebemos na vida, hoje sim, você percebe que muitas pessoas têm estado bem negativas. Sim. Porque tá muito difícil da gente conseguir depositar confiança no próximo. Verdade. Tá difícil da gente acreditar no relacionamento. Isso Você não vê- é de você não- agora. O ser humano, ele, por natureza, ele é egoísta. Por exemplo, o ser humano ele é muito parecido com um animal. O animal, ele pensa na sua própria sobrevivência, ele não pensa muito no outro. É a virtude e é o lado espiritual do ser humano que puxa ele para ser um ser melhor. Então, é a consciência e essa percepção de que nós podemos ser menos egoístas é que faz a humanidade evoluir. Então, se a gente perceber, a natureza do homem, ela é egoísta. Nós já nascemos todos egoístas. A criança bate na outra, morde Verdade. a outra. A gente tem que ensinar a criança a não morder o outro, a negociar o brinquedo. Então, por natureza, nós seres humanos somos que nem bicho. Tipo, a gente morde mesmo se ninguém ensinar que morder não pode, a gente estaria se mordendo aqui quando nós ficássemos bravos. Sim. Mas, por uma regra de convivência, nós criamos regras morais do tipo, olha, não pode isso, você não pode pegar a mulher do outro, você não pode roubar a coisa do outro, você não pode matar. Então, nós vamos criando regras para conviver e ninguém se matar, que você não imagina o caos que isso seria. Verdade. Então, na verdade, se a gente olhar a história da humanidade, nós estamos evoluindo sim. E esse mal-estar que você sente, que é do tipo, nossa, eu vejo as pessoas aí intolerantes uma com as outras, poderíamos ser melhores, esse mal-estar é o que faz a gente evoluir. Quando todo mundo começa a perceber que nós não precisamos viver nessa guerra interna, dentro do condomínio, dentro da família, e a gente fala assim, poxa, vamos fazer uma coisa mais legal? Vamos negociar? Aí sim, a gente fala, então você não faça isso, eu prometo para você que eu não vou mais fazer aquilo que te chateia. Então nós vamos negociar através da comunicação e com isso nós evoluímos um patamar acima na humanidade. Então você percebe que é através da angústia, é através desse mal-estar que a gente sente, Desconforto, do né? desconforto que a gente evolui. Verdade. Então assim, não é que nós estamos evoluindo, ao contrário, é o desconforto que faz a gente evoluir.
E, por exemplo, no caso da imunidade emocional, a gente só percebe que a gente precisa se fortalecer quando nós percebemos que outras pessoas não ficam tão mimimi como eu fico, por exemplo. Quando alguém... tem gente que se ofende por qualquer comentário. Nossa, é verdade. E Verdade. aí você tem que parar para pensar e falar assim, caramba, por que a minha vizinha não se chateia e eu me chateio? Por que eu sou tão sensível às coisas? Porque qualquer coisa que as pessoas falam me derrubam. Por que eu fico sempre para baixo? É carência. Carência, é uma baixa autoestima. Então a pessoa precisa se conhecer, conhecer Até os uma pontos rejeição fortes. na infância, né? Que Isso. trouxe Então, pra pessoa uma dica bacana, até para você se fortalecer, conhecer seus pontos positivos, é você olhar para a história da tua vida e ver quais foram as características que você teve que usar para enfrentar as situações mais difíceis da sua vida. Você vai ver que você teve que ter coragem, que você teve que ter determinação, que você é uma pessoa organizada e planejada, isso te ajudou demais, que você tem disciplina, que você tem força de vontade. Então você vai vendo quais são as suas armas. Você tem fortaleza, você já tem a sua imunidade e é com ela que você resolve todos os problemas da sua vida. Verdade. Então, quando você tem um problema, você fala assim, quer saber? Eu vou me manter firme aqui, ó. Tô nem aí. Vou me manter firme no meu propósito, que eu sempre fiz assim e sempre deu certo. E é verdade. Às vezes você está num caminho numa carreira que você não sabe se o que você está fazendo está certo. Mas se você se manter firme, aí você fala assim, poxa, ainda bem que eu acreditei em mim. que eu continuei, Ainda bem né? que eu continuei. Aham. Porque eu tinha tudo para desistir naquela hora e eu usei a minha determinação para continuar. Então veja que você não está sem a imunidade, você não é tão sensível assim. Então quando você começa a perceber os seus pontos positivos, aí sim você começa a trabalhar melhor a sua imunidade. E você Perfeito. fortalece a tua psicologia trabalhando com alicerces sólidos. Do tipo, você não está inventando isso, você está vendo que você usou isso e usa isso sempre na vida. E o problema é que a gente foca, quando a gente olha os desafios da vida, a gente tende a olhar o sofrimento. Ai, como eu sofri. Ao invés da gente olhar Verdade. como eu superei. Vivi isso, É. mas olha como eu superei, né? Isso, é isso que a Entrar gente não nesse- olha. nesse A gente caminho. só olha o como eu sofri. Não, entendeu? olha, eu poderia ficar o dia inteiro ouvindo a Meire, você viu, né? A gente fica aqui ouvindo, mas... Nossa, É uma tempo palestra. acabou. É uma palestra. Mas você pode acompanhar ela, que ela faz lives maravilhosas. Eu Isso. perguntei lá, é todo dia que você faz suas Não, lives? é às quartas-feiras, às 7 da quartas. noite. Então ontem eu tive É. sorte. Ah, eu vou assistir. não É, sabia. maravilhosa, a É. Mari. Ai, Nossa, que muito bom, Olha. boa, Bárbara, adorei. que legal, obrigada. É, adorei mesmo. Deixa seus contatos pra gente. Isso, no tudo Instagram, certinho. Meire Camia, no YouTube, é o Meire Camia também, você pode mandar perguntas por lá, eu respondo através do YouTube, palestras motivacionais, ilustradas com mágica, para empreendedorismo, para aumentar a sua equipe de vendas, os seus resultados, manda um e-mail para atendimento@meirecamia.com. Quer conhecer mais, vai lá no site, que é o www.meirecamia.com. Muito bom. obrigado, a gente Meire. Eu que espera agradeço logo, logo, tá? imensamente. Ó, você mora no meu Não demora coração. muito pra Muito voltar, obrigada. não. É, você já é de casa, hein? Ah, com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Bom, vamos fazer o Gratidão. seguinte, vamos dar um Ah. break rapidinho, enquanto a Bem gente rapidinho. vai conversando um pouquinho mais, pegando mais vitaminas emocionais aqui com a Meire. mais imunidade. Preciso estar fortalecido, Isso, porque A gente já volta. lá na frente Não é tem mole muita não, guerra ainda, hein? ó. Sai daí, tá?